Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para você que está aqui no YouTube, que vai assistir essa aula depois, vai assistir essa palestra. Estamos falando hoje uma palestra específica de saúde de mulher. Para vocês que estão aqui no Instagram, live surpresa! Eu já aconselho vocês, isso aqui é apenas uma chamada para vocês irem lá para o YouTube, que a gente vai começar uma aula sensacional falando de saúde de mulher. Então, nós estamos falando um pouquinho da saúde da mulher. Quais são as principais patologias que acometem as mulheres brasileiras? E dentro disso terão algumas dicas e uma abordagem ortomolecular. Então, vamos lá. Vamos falar primeiramente, pessoal, o que é a ortomolecular? O que é isso? Ô, doutor Homero, como que a ortomolecular trabalha? A ortomolecular trabalha principalmente com reações bioquímicas, promovendo o quê? Um equilíbrio do organismo, um tratamento, ele apoia alguns tratamentos, ele faz o seu corpo, a sua máquina funcionar. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem uma noite mal dormida. Como é que você vai estar no outro dia? Cansado, estressado, cheio de preguiça, ansioso. Como que isso pode melhorar? Se você comer uma banana, melhoraria? Melhoraria. Sabe por quê? A banana tem um aminoácido chamado triptofano, e o triptofano, ele entra dentro de uma cadeia e começa a produzir mais serotonina, hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade. Assim, você aumenta a serotonina, você consegue ter um dia melhor. Então, isso é um exemplo que a ortomolecular pode fazer para você. Então, a ortomolecular ela trabalha com essas reações bioquímicas promovendo o equilíbrio do seu corpo. E vamos falar disso específico para a saúde da mulher. Então, vamos falar um pouquinho de saúde da mulher. O que seria essa saúde da mulher? Vou falar para vocês, pessoal, as principais doenças que acometem as mulheres brasileiras. As principais doenças são doenças cardiovasculares, câncer de mama, depressão e transtorno da ansiedade, osteoporose e obesidade. Isso mesmo. Essas são as principais doenças que acometem as mulheres brasileiras. Vou falar um pouquinho aqui de algumas, principalmente as principais. E como base, pessoal, adivinha? Quero ver se vocês adivinham qual que é a base de todas. Quais são as bases? Quais são as que vão ajudar a melhorar todo esse conceito aí de nutrientes para as mulheres? Vocês sabem qual que é a base? A base vai ser a primeira aqui. Qual que é a primeira base? Vamos lá. É obesidade. Obesidade é a primeira base dessas patologias e vou explicar por quê. Então, olhando aqui, pessoal, o Brasil tem cerca de 180 milhões, meu Deus, 180 milhões de pessoas obesas. Somando isso, pessoal, essas pessoas acima do peso, se eu pegar acima do peso e obesas, dá mais de 70 milhões. 70 milhões. Isso é muito, isso é muito. Por isso que a obesidade ela se torna um assunto muito, muito sério, muito sério. A Organização Mundial de Saúde aponta como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo é a obesidade, porque junto com a obesidade, vocês vão ver agora mesmo, desencadeia um monte de doenças. A projeção, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam no sobrepeso e mais de 700 milhões estejam em obesidade. Pessoal, isso é muito, são muitas pessoas que estão acima do peso. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ficar atento a isso, a gente precisa olhar isso direitinho, porque isso realmente é um problema de saúde pública. Se gasta milhões, 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 milhões. São muitas doenças, muito dinheiro, muito investimento para quê? Para tratar
essa obesidade, porque a obesidade, ela desencadeia algumas outras doenças, pessoal. Se a gente for falar de algumas delas, vamos falar principalmente, vamos pegar a síndrome metabólica. Então, vamos falar de síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica, basicamente, são 3 patologias que correm juntinho, coladinho com a obesidade. Quais são elas? Diabetes, hipertensão e as dislipidemias. Dislipidemias? Isso, dislipidemias. O que são as dislipidemias? São as alterações dos colesteróis, das gorduras. Então, nós temos aí colesterol HDL, colesterol LDL e temos colesterol total e triglicerídeos. Então, tudo isso são as alterações da síndrome metabólica. Então, se eu tenho obesidade, eu tenho alteração da síndrome metabólica. Isso é muito importante. Então, a gente precisa tratar isso, porque, como eu acabei de falar, o que acontece se a gente não trata isso? Se a gente não trata isso, a gente vai desenvolver várias coisas. E isso não é interessante para nós, pessoal. Isso não é interessante a gente gastar muito dinheiro quando a gente fala de síndrome metabólica. E isso é muito importante. Ó, deixa eu pedir só um pessoal aqui quem está me assistindo aqui no Instagram, entra lá no YouTube Homero Avelar, que lá tá rolando inclusive os slides ao vivo dessa live que eu estou fazendo aqui agora. Então, entra lá no Instagram, e se tiver alguém aqui, né, no Instagram, já peço para me ajudar a colocar esse comentário fixado aqui, porque aí o pessoal já entra direto lá no Instagram, no YouTube, tá? Então, ó, de acordo aí com o Instituto Milken, ele fez uma análise econômica com os custos que os Estados Unidos gastam com a obesidade por ano. É 1,4 trilhões de dólares. Meu Deus do céu, é muito dinheiro, muito dinheiro. E vai um dado muito legal para vocês, pessoal. Tá aí, ó, tá aí embaixo falando. A cada 10 pessoas no mundo, uma é obesa. Cada 10 pessoas no mundo, uma é obesa. E segundo a diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento de síndrome metabólica, e de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele vai falar dessa síndrome metabólica. O que é isso, síndrome metabólica? Como é que começa a desenvolver isso? Você tem uma circunferência de cintura acima de 102 centímetros em homens e 88 centímetros em mulher. Como que você descobre isso? Vem para cá, vem fazer uma consulta aqui comigo, porque aqui você vai ter esses índices. E aí você vai entender se você está progredindo para uma síndrome metabólica. E o que a gente faz? A gente trata isso é ortomolecular. A gente vai tratar antes dessa doença instalar, para que você tenha essa habilidade, tudo isso. Bom dia! Ó, live lá no Insta, essa live está sendo gravada lá no YouTube. Lá no YouTube tem slide. Entra lá, YouTube, só você procurar Homero Avelar que você vai ver, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Falei da circunferência, tem também o triglicerídeos. O triglicerídeos são maior que 150 miligramas por decilitros, também você já está encaminhando para a síndrome metabólica. Baixas concentrações de HDL, abaixo aí de 40, pressão arterial, se a pressão arterial tiver ali 13 por 8, a gente já começa a olhar isso, e a hiperglicemia, né? Então, se a gente tem uma glicemia já acima de 110, a gente já fica atento para começar esse tratamento, para não chegar a desenvolver os aspectos da síndrome metabólica que eu falei para vocês agora. Então, se torna importante. E é isso, é onde que a ortomolecular vai entrar, é aí, nesse detalhe, pessoal, nesse detalhe.
E aí, eu trouxe para vocês aqui como que a gente melhora isso. Então, se eu identifiquei isso, passei aqui no consultório, eu fiz toda a sua avaliação, ou você fez a avaliação com outro profissional, como que você vai melhorar isso? Primeiro passo que eu tenho que estar na minha cabeça é mudança de estilo de vida. Eu preciso ter uma mudança de estilo de vida. Onde e quais são os pontos nisso? Alimentação, atividade física, repor os nutrientes que eu preciso. Quais são os nutrientes essenciais para nós? Como que eu sei disso? Como que eu faço isso? Pessoal, vem cá, venha fazer um mineralograma. Se você fizer um mineralograma, você vai identificar a quantidade de minerais, presentes no seu organismo. Essa quantidade de minerais presentes no seu organismo vai influenciar muito, 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 muito no seu tratamento. E eu, olhando, influenciando, vendo como está o seu tratamento, eu melhoro muito, muito, muito quais aspectos? Seu aspecto de suplementação, entendeu? Você vai ter uma suplementação assertiva para isso. Isso é muito interessante mesmo. Então, eu estou com dificuldade, eu estou com dúvida de saber qual é e como que eu vou me saber quais nutrientes que eu preciso. Vá lá e faça realmente o mineralograma. Assim você vai ter toda essa magnitude. Você vai saber tudo isso que está acontecendo, beleza? Então, esses são os dois parâmetros que eu preciso, tá? E o próximo? Vamos lá. Qual seria o próximo? O próximo eu coloquei aqui um tratamento bem tranquilo, que eu acho que vocês já ouviram falar. Se vocês não ouviram falar, fiquem ligados. O que é probióticos? Pessoal, o uso de probiótico reduz em média 4% de gordura abdominal em 12 semanas. Meu Deus, 4%? É, 4%. Se você tem 100 centímetros de 100 centímetros, se você tem gordura visceral, gordura abdominal, ele reduz em 4%. Olha que interessante, o simples uso de probióticos. Isso é muito interessante. E posterior, a gente vai falar agora dessas doenças cardiovasculares que acometem muito mulheres, muito mulheres. A gente tem aí o uso excessivo de hormônios, né? Então, o que causa essas doenças? Então, hipertensão, leva isso a doença arterial, a gente comete acidente vascular cerebral. Essas são as principais causas de mortalidade entre mulheres, né? E o que aumenta isso? Então, o uso de hormônio, colesterol, pressão arterial, já falei. Tem outra que aumenta muito, diabetes. Então, a gente precisa tomar cuidado, principalmente falando para você, mulher. Precisa tomar cuidado com isso, né? E diminuir bastante esses fatores de risco. E como que a gente vai diminuir esses fatores de risco? Vou falar já para você. Homero, como que eu vou saber, como que eu vou perceber que eu estou com alguns sintomas de doenças cardiovasculares? Quais são os mais comuns? Dores no peito, né? Quando a gente sente uma dor no peito, falta de ar, náuseas, dor nas costas, até dor no maxilar, são bem comuns em mulheres, principalmente quando a gente fala de doenças cardiovasculares. E uma coisa que vai ajudar muito a prevenção das doenças cardiovasculares por isso que eu pus de pilar a obesidade, porque vai estar envolvido com a obesidade, sabe por quê? Eu tenho que mudar meu estilo de vida, eu tenho que me alimentar melhor e tem alguns ativos que ajudam muito. Eu vou te dar uma dica, como eu dei lá do probiótico, vou te dar uma dica agora. Esse vocês têm que ouvir, fiquem ligados. Sabe qual que é? O alho, pessoal, o alho. Isso mesmo, o alho o nome dele científico é o alho sativum. E dentro do alho tem um composto chamado alicina. A alicina ajuda muito a diminuir o risco de doença cardíaca. Sabe por quê? A alicina reduz a pressão arterial sanguínea e melhora a circulação nos microvasos. Sabe o que é isso? Chega mais sangue, oxigena melhor. Se a gente for falar de microvasos, está no nosso organismo inteiro. Então, eu tenho melhora na minha visão, eu tenho melhora na parte cerebral, eu tenho melhora no coração. Então, coisa bacana, o alho, alicina. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma cápsula de óleo de alho? Opa, posso fazer. Eu posso fazer um alho em pó?
posso fazer bem tranquilo para você tomar todos os dias. Isso vai te ajudar muito. E vou te dar mais alguns aspectos positivos do alho. O alho é antifúngico, antibactericida e ele é antiviral porque ele aumenta a imunidade. Olha os benefícios do alho. Então eu posso fazer uma cápsula de alho, ou óleo de alho, ou alho em pó. O próprio extrato seco de alho ajuda bastante, coisa simples. E isso vai estar tratando o quê? Tanto várias partes, mas a gente está falando aqui de problemas cardíacos, então ajuda muito aí na parte de hipertensão. Então fiquem ligados, o alho ajuda bastante. E vamos cair dentro de um assunto aqui importantíssimo: depressão, transtornos de ansiedade. Pessoal, o Brasil é o primeiro país no mundo em depressão. Vocês sabiam disso? O Brasil caminha a passos largos. Não é interessante, mas caminha a passos largos para ser o primeiro em depressão. O primeiro em depressão hoje é os Estados Unidos. E tudo isso vem do quê? Lá da inflamação, vem levando à obesidade, que são alguns fatores que atrapalham muito, 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 muito essa parte. Então, por isso que eu trouxe a obesidade como pilar, porque isso começa a desencadear outras coisas, e uma delas é depressão e transtorno da ansiedade. Então, eu preciso estar ligado com isso. E quais são os sintomas? Eu tenho certeza que a ansiedade vocês já viram demais, mas a depressão, os sintomas mais comuns em mulheres são basicamente, né, tristeza, né? As mulheres ficam muito tristes, né? Depressão, perde o apetite, não tem aquela ânsia da vida, não tem aquela alegria em viver, né? E algumas algumas fazem aí, por exemplo, algumas doenças acometem muito isso. Se a gente for falar de algumas doenças, nós vamos falar de, por exemplo, a parte de fibromialgia, atua muito, levando a ansiedade, depressão, a própria insônia promove isso. Esse estresse, hoje nós temos um estilo de vida corrido, estamos correndo muito na nossa vida, né? Muito, 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 muito. O que isso acomete? Vai me levar à ansiedade, vai me levar à depressão. Então, eu preciso mudar isso, eu preciso cuidar disso, né? E isso desempenha, hoje é muito grande em mulheres, muito grande mesmo em mulheres, tá? É bem comum em mulheres essa parte, né? E até aqueles pensamentos negativos também está envolvido com depressão, né? Ansiedade tem aquela preocupação excessiva, a pessoa fica preocupada, ela vai causar insônia, isso vai desencarregando uma série de problemas que, se eu falar para vocês, está ligado lá na obesidade. Quer ver? Vamos lá. Obesidade. Se eu estou obeso, eu começo a ter apneia. E pasmem, viu? A gente acha que a apneia só tem em homem, mulheres também têm apneia. E aí ela não começa a dormir direito. Eu tenho insônia, no outro dia eu tô cansado, eu não começo a render bem no meu trabalho ou nas minhas atividades diárias. Eu começo a ficar ansioso, porque eu quero resolver aquilo ali, mas eu tô com falta de sono, hormônio, nada vem encaixar, eu vou ficando ansioso, estressado, nervoso. Estão lá desencadeando a ansiedade. Vem lá da obesidade. Então eu preciso ter essa mudança de hábito, pessoal. A gente precisa ter isso em mente, né? Para quê? Para que a gente comece a mudar. Então, a gente precisa se alimentar melhor, a gente precisa praticar atividade física. Nosso corpo foi feito para movimentar, nosso corpo foi feito para dar o gás. Eu trouxe agora para vocês aqui um ativo que é bem comum, principalmente na nossa culinária, que é o açafrão. Ele atua melhorando ansiedade e depressão. Atua mesmo, pessoal. Atua melhorando ansiedade e depressão. Lembrando que dentro da cúrcuma eu tenho curcuminoides. E um desses curcuminoides é a curcumina. Dentro da cúrcuma tem de 1 a 5%. Então a curcumina, ela tem vários estudos porque ela possui uma propriedade anti-inflamatória, uma propriedade antioxidante, que desempenha um papel fundamental no estresse oxidativo e também reduz a inflamação.
associada à ansiedade. Por quê? Ela reduz essa inflamação sistêmica. E quando eu reduzo essa inflamação sistêmica, eu aumento alguns neurotransmissores, como serotonina. Se eu aumentar a serotonina, esse neurotransmissor está ligado ali no humor, está ligado ali na parte mental, então eu melhoro muito nisso. Aqui no quadro, aqui no slide, tem a curcumina fazendo diversas interações, melhorando bastante aspectos de neurotransmissores. Quais são eles? Tem um transmissor chamado N-metildiaspartato, que está ligado à excitação cerebral. Eu tenho glutamato. Glutamato está ligadíssimo à sensação de estresse, de agitação no cérebro. Então, a curcumina melhora todos esses aspectos. Isso mesmo, nossa Safrão. E como que eu faço isso? Eu posso tomar um suplemento chamado curcumina. Outra dica importantíssima. E o que eu posso melhorar também? Eu posso fazer uma alimentação rica em antioxidantes. Alimentação rica em antioxidantes, bastante antioxidante. Quais são eles? Onde eu tenho esses antioxidantes? Frutas vermelhas, o suco de frutas vermelhas, a parte de chás, a maioria dos chás são ricos em fitoquímicos e antioxidantes. Isso vai ajudar demais nesses aspectos aí de inflamação, melhorando a parte de ansiedade e depressão e transtorno de ansiedade. Então, precisamos mudar esses hábitos, tá, pessoal? E aí, a gente precisa fazer esse conjunto. Por isso que eu trouxe lá como pilar a obesidade, e dessa obesidade a gente vai falando vem tratando. Então, se eu tratar a obesidade, mudar esse estilo de vida, eu melhoro muitas coisas. Temos aí também algumas que são bem referência, câncer de mama também atua bastante aí na parte de mulher. Então, câncer de mama, a gente precisa fazer uma avaliação, uma prevenção, né? Então, essa mudança de hábito, de estilo, bastante antioxidante, eu previno. Vitamina D ajuda a prevenir o câncer de mama. Nós temos também algumas doenças que, pasmem, nós estamos aí, 2023, vocês sabiam o que acomete muito mulher? As DSTs. Então, a gente precisa ficar ligado. Mulheres, tem que se prevenir. E os homens também. Precisam se prevenir, precisam fazer exames de rotina, precisam entender isso. Porque as DSTs também é um dos grandes fatores de risco aí para as mulheres. E se a gente... Por que eu trouxe a obesidade como pilar? Vou falar para vocês. E a obesidade encadeia algumas outras coisas, tá? Que a gente, aqui no atendimento clínico, aqui dentro do consultório, a gente começa a identificar algumas coisas. Porque a obesidade, como aumenta muito a inflamação, eu tenho perca de libido na mulher, eu tenho um aumento de osteoporose, então eu já tenho desgaste e se eu estou obeso, muita inflamação, o que acontece? Dores excessivas, eu tenho fibromialgia, eu tenho insônia, que eu já falei como é que vai desencadeando tudo, então a gente precisa prestar muita atenção, eu tenho menopausa precoce, eu tenho TPMs, que isso acaba mesmo aí com todo o ciclo, então a gente precisa prestar muita atenção. Pessoal, muito obrigado, live surpresa. Eu já quero deixar avisado, amanhã tem mais live. Vou despedir de vocês aqui no Instagram, tá? Um abraço, amanhã nós temos mais live e vou falar com o pessoal aqui no YouTube. Pessoal que está aqui no YouTube, muito bom. Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram da aula, se ficou bacana e põe aí qual tema. Eu quero fazer um negócio desse aqui toda semana para vocês. Coloque aí qual tema vocês gostariam de ouvir aí na próxima semana para que a gente possa trazer aqui para vocês e vamos fazer esse negócio bem tranquilo, bem divertido e participativo, tá bom? Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana. Lembrando, amanhã nós temos live sensacional. Fiquem ligados, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau!